Sejam bem-vindos ao nosso programa Açucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar a diabetes tipo 2, comer o que você gosta de ter da sua vida normal e tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcelene, sou enfermeira e nosso episódio de hoje é: não sei o que fazer na diabetes tipo 2, de como controlar essa diabetes, essa glicemia e alcançar uma glicemia de 130. Aqui, nessa aula de hoje, além de falar disso, eu vou te dar algumas ideias de como você pode organizar a sua vida para alcançar essa glicemia de 130, essa diabetes controlada. Mas me diga, você já ficou perdido sem saber exatamente o que fazer para controlar a diabetes, alcançar esse controle da diabetes tipo 2, alcançar uma glicemia de baixa? E às vezes até fica em dúvida do que é realmente diabetes controlada? Saiba que diabetes controlada é quando você mede sua glicemia e ela dá 130 até 150 2 horas após a refeição. Esse é o parâmetro de diabetes controlada na medida da glicemia capilar. E para não ficar perdido ou não causar esse sofrimento na busca desse controle, você tem que ter em mente que o que você faz no seu dia a dia vai impactar diretamente nesse resultado. Então, por isso que os hábitos intencionais para controlar a diabetes, eles devem ser simples, sem gerar sofrimento para você dentro da sua vida normal. Porque para você fazer isso por muito tempo, para o resto da vida, não tem que causar sofrimento para você. Então, portanto, você não deve ficar em dieta para diabético o tempo todo, porque você não aguenta. Se você não aguenta, você acaba descontrolando a diabetes e as coisas desandam de uma forma que você não quer. E os hábitos intencionais, seja na alimentação, na atividade física, no sono, são para ir consertando essa diabetes por dentro, de um modo simples, sem sofrimento para você. Eu não disse sem esforço, mas sem sofrimento, sem aquelas, aquelas dietas restritivas demais ou algo taxativo, né? Rótulo de diabetes. Então, diante disso, me responda: você já desejou saber o que fazer exatamente para controlar a diabetes e alcançar uma glicemia de 130, 150 a 2 horas após a refeição? E tudo isso sem ter que sofrer ou sem ter que viver em dieta para diabético? Já desejou isso? Então, vem comigo até o final dessa aula, porque além de falar de um caminho que você pode seguir, eu vou te dar algumas ideias que você pode organizar a sua vida para começar esse controle e alcançar essa glicemia de 130 sem sofrimento e que você pode já começar a partir dessa aula, ok? Então, já te inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E deixa as tuas dúvidas nos comentários, porque assim eu te respondo ou pelo direct do Instagram lá no Açucareto, já me segue lá no Instagram do Açucareto, @açucareto, ou te respondo com outro vídeo ou no próprio comentário do vídeo que você perguntar, ok? E assim a gente vai se comunicando. E o que esse tema vai te ajudar? Esse tema, ele envolve 2 pilares muito importantes no controle da diabetes que você não pode ignorar, que são como você reage a tudo isso, que a gente chama de comportamento humano, e como você aprende e pratica esses cuidados para controlar a diabetes de uma forma intencional, que a gente chama de autocuidado em diabetes. Então, essa aula, ela envolve esses 2 pilares que você não pode ignorar. E aí, além desses pilares, que eu vou falar de uma forma geral, nessa aula eu vou estar falando, dentro desses pilares, de como você pode organizar a sua vida para alcançar uma diabetes controlada, de uma forma simples, sem sofrimento. E se você aprender isso agora,
você dá passos gigantes para tanto no controle da diabetes, quanto numa vida mais leve, de uma vida normal. E a minha intenção aqui nessa aula é você começar a pensar no controle da diabetes de uma forma mais fácil, de uma forma que é mais fácil do que você imagina. Tirar esse bicho de 7 cabeças do controle da diabetes, que apesar de ser complexo, não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, e sim hábitos intencionais para você controlar a diabetes por dentro, sem gerar sofrimento ou recusa em você mesmo. E esse processo, quando você aprende isso, você evita inúmeras consequências da diabetes, principalmente paralisação renal, problema no rim, para você ir para uma hemodiálise, por exemplo, cegueira, problema no pé, inúmeros problemas em consequência da diabetes, se você aprender a, a colocar tanto a aprender como você reage a essa diabetes e também a colocar esses autocuidados intencionais, né? Aprender os cuidados com diabetes e praticar de uma forma simples na sua vida. Então, essa aula ela vai te ajudar a você iniciar isso, caso você não tenha iniciado. E se você já iniciou algum processo de controle da diabetes e já está ok, vai te ajudar a você evoluir mais um pouquinho para você melhorar a sua vida, ok? Então vamos lá. E para essa aula de hoje, eu vou fazer uma abordagem geral sobre esses dois pilares de comportamento e autocuidado de diabetes e entro nas ideias de organização para sua vida, para controlar a diabetes, para você alcançar uma diabetes de 130, ok? Então, alinhamentos feitos, vamos para a aula específica mesmo. Você já se perguntou o que eu preciso fazer para controlar a diabetes tipo 2? Tenho uma resposta muito categórica para você, 3 respostas ao que você precisa fazer para controlar essa diabetes. A primeira é aprender a diabetes por dentro do seu corpo. Aprendendo isso, fica mais fácil de você consertar. Você consertar com sua alimentação, consertar com seu sono, com o seu dia a dia. Fica mais fácil de você desenvolver hábitos intencionais para controlar a diabetes sem sofrimento, você sabendo exatamente o que você está fazendo. O terceiro ponto para você fazer e praticar para controlar a diabetes é reaprender a comer o que gosta, consertando essa diabetes por dentro. Dentro do método açucareto, onde eu ensino as pessoas com diabetes a controlar a sua diabetes, a gente fala de alimentação sem rótulo e de um prato coquepé, como que quiser com prazer para controlar essa diabetes por dentro. E o terceiro ponto para você praticar no seu dia a dia para controlar essa diabetes tipo 2 e alcançar uma glicemia de 130 é aprender a mapear o resultado da sua glicemia, para você saber se você está no caminho certo ou não, e corrigindo naquilo que é possível para você, naquilo que é mais importante para você. Então, esses 3 pontos de você aprender sobre diabetes por dentro, reaprender a comer o que gosta, consertando essa diabetes por dentro e aprendendo a mapear isso para você estar para você saber se está no caminho certo, são três coisas fundamentais para você fazer no seu dia a dia para alcançar um controle da diabetes e manter essa diabetes controlada por muito tempo ou para o resto da vida. O controle da diabetes, ele envolve tanto comportamento quanto autocuidado. Aquilo que você aprende e pratica no seu dia a dia. E não tem como dissociar, não tem como separar essas duas coisas. Por quê? Você é essas duas coisas. Nós somos tanto o comportamento, como a gente reage a determinadas situações, e nossos hábitos diários, o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a diabetes, ela não pode separar, quando eu vou aprender a controlar a diabetes e viver bem com tudo isso, eu não posso dissociar, eu não posso separar essas duas coisas. Por quê? Não dá certo.
Porque você é ser humano. Você não pode cuidar dos dentes e esquecer dos pés, mais ou menos isso. Então, você é um ser complexo de pensamentos, reações, comportamentos e um ser de hábito. Então, a gente não pode separar essas duas coisas no ser humano. Se a gente quiser ter sucesso naquilo que a gente faça, seja qualquer coisa que a gente faça. E na diabetes, no controle da diabetes, não é diferente. Talvez por isso, se você dissociou essas duas coisas, se você separou essas duas coisas, de como você reage e os cuidados intencionais com o controle da diabetes, se você separou isso, talvez você tenha dificuldade de controlar a diabetes, de manter essa diabetes controlada. A partir do momento que você une essas duas coisas e dá um passo de cada vez, você consegue controlar essa diabetes sem sofrimento e leva uma vida normal e às vezes muito melhor do que antes do diagnóstico de diabetes, sabia? Então, o que é esse comportamento, né? Comportamento. Então, esse primeiro pilar para o controle da diabetes, que a gente tem que falar sim, é como você reage em relação à diabetes, em relação ao diagnóstico de diabetes. É o seu comportamento, o que você pensa, o que você sente e como você reage. E esse comportamento, essas reações, elas estão ligadas principalmente a como você recebeu esse diagnóstico de diabetes e o que te falaram ali de primeiro momento, o que você ouviu sobre diabetes, se você já teve contato com muito sofrimento em relação a diabetes, se você já ouviu alguma coisa ruim sobre diabetes, isso tem uma relação muito forte. E também como você vê a vida. Então, esses 3 pontos de comportamentos, no geral, eles impactam dentro do comportamento da diabetes, de como você vai reagir para controlar essa diabetes ou não. De uma forma geral, aqui, quando você recebe o diagnóstico de diabetes e a forma que você é abordado com esse diagnóstico, ele é crucial para que você caminhe para o controle da diabetes de uma forma mais leve. Como assim? Se você recebeu o diagnóstico de supetão e disseram assim, ó, você é diabético, toma essa lista aqui que você não pode mais comer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se não levar em consideração a sua individualidade, o que você estava sentindo, o que você estava pensando, tudo aquele turbilhão de emoções que você estava naquele momento, geralmente os próximos passos eles são muito ruins para você. Por quê? Você fica com uma sensação muito ruim que a sua vida está acabada e que você nunca mais vai ter a sua vida normal. Então, essa abordagem de como você recebeu esse diagnóstico e como você foi conduzido para o controle da diabetes, ele é muito importante e é crucial para que você leve esse controle da diabetes de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. O segundo ponto é o que você já escutou sobre diabetes. Então, a história da diabetes, ela é muito, muito cruel. Há 100 anos que descobriram a insulina e que foi um grande marco para as pessoas viverem com diabetes, a pessoa com diabetes tipo 1, que ela é diferente da sua. A pessoa com diabetes tipo 1 é aquela que nasce com diabetes já, geralmente na primeira infância, na adolescência ela manifesta, ela desenvolve a diabetes, mas ela já nasceu assim, e poucos na idade adulta, já com 28, 30 anos, mas ela não produz insulina, então se ela não produz, ela tem que tomar, se ela não tomar a insulina, ela morre. Então, o histórico da diabetes, ele é muito cruel em relação a isso. E imagina, 100 anos é pouco tempo para uma humanidade. Antes de 100 anos, ter diabetes tipo 1 era sentença de morte. Então, isso fica na sua cabeça, isso passa de geração para geração. E diabetes tipo 2, ela é diferente da diabetes tipo 1. E é a diabetes mais fácil de controlar. E tem jeito, certo?
E tem jeito. Tem mais vídeos no canal aqui sobre esse tema. Então, busca lá sobre diabetes tipo 2, os tipos de diabetes, porque aí eu aprofundo melhor isso, né? Então, só para não deixar você no vão, no vazio. Então, esse comportamento de que como você sabe sobre diabetes, o que você já ouviu falar, o que você já teve de contato com pessoas sofrendo, isso impacta também no teu comportamento. Você é ser humano, nós somos emoção também. Somos emoção também, certo? Então, esses dois pontos, eles são cruciais para esse comportamento. Como você recebeu e como você vê. E o terceiro é como você vê a vida. Se você tem uma vida que constrói, uma vida de sonhos, uma vida de objetivos, é mais fácil de você ter o comportamento para controlar a diabetes, porque você quer algo maior, algo maior. Então, e de como você vê a vida, se você vê a diabetes só apenas como um obstáculo ou um fator determinante para a sua vida. E aqui já te adianto que você só tem que ver com um pequeno obstáculo, como acontece na vida de várias pessoas que têm obstáculos na vida, ou seja, um processo de mudança que tem a acontecer, ou seja, um obstáculo maior, não sei. Então, aqui o convite é que você veja apenas a diabetes tipo 2 como um obstáculo e que você pode viver muito bem com a diabetes no controle e, quem sabe, tirar as medicações, controlar de uma tal forma que você fique sem medicação. Mas esse é um processo, né? Então, esse pilar de comportamento, ele tem que estar junto com o pilar da prática que a gente vai entrar agora. E o segundo pilar para esse controle da diabetes, né, é o aprendizado e a prática para consertar essa diabetes por dentro, principalmente comendo o que gosta. É um autocuidado sem esforço. Como é esse autocuidado sem esforço? Autocuidado é cuidar de você mesmo. Aprender e praticar é aprender sobre diabetes e praticar intencionalmente, que você gera o hábito. Lembra dos 3 pontos que eu coloquei no início da aula, do que você precisa aprender para controlar a diabetes? Que é a diabetes, aprender como funciona a diabetes por dentro do seu corpo, aprender a comer o que gosta, controlando a diabetes, e aprender mapear essa glicemia, o resultado dessa glicemia. Então, esses 3 pontos de aprendizado, eles são cruciais para esse seu autocuidado. E o autocuidado, essa prática, aprender e praticar, né, além de entender sobre diabetes, os cuidados de hábitos são na sua alimentação, e é muito importante você comer o que gosta, aprender a comer consertando essa diabetes por dentro, né? No método açucareto, a gente tem a refeição sem rótulo para ajudar a pessoa com diabetes tipo 2 a seguir um passo a passo sem ela sofrer por causa da alimentação. Outro autocuidado bem importante é o sono, de você entender o seu sono como você pode controlar essa diabetes dormindo, né, dormindo melhor, e você sabe isso com o resultado de glicemia, mapeando essa glicemia. A atividade física, ela é mais terciária, mas ela é muito importante nesse processo. Quando digo terciária, ela não vai determinar o seu controle da diabetes, mas ela vai te ajudar. O que vai determinar o controle da diabetes, o autocuidado que vai determinar o controle da diabetes é a sua alimentação e o seu sono. A atividade física, ela é terciária, ela está no terceiro ponto, mas ela é muito importante também. Então, essa prática, esse aprendizado sobre diabetes por dentro, sobre alimentação, sobre sono, sobre atividade física e praticar dentro do seu dia a dia, ter cuidado com você nesse dia a dia e desenvolver hábitos que vão te levar a esse controle, esse aprendizado, essa prática é que faz com que você
saiba o que fazer e chegue numa glicemia controlada, numa diabetes controlada, numa glicemia de 130 até 150 após a refeição por muito tempo. E aí você vive em paz com o tempo de viajar, de trabalhar, fazer as suas coisas, né? Afinal, diabetes, ela é um obstáculo, mas ela não tem que determinar a sua vida. Você tem que viver a vida extraordinária que Deus fez para você e não viver a doença. Viver a doença. Ela exige cuidados, sim, mas ela não tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Ela só tem que é apenas um obstáculo que você tem que prestar atenção. Então, esses dois pilares, eles são muito importantes para você organizar a sua vida e para você controlar a diabetes de uma forma simples e prática, sem gerar sofrimento para você. Sempre você vai me ouvir nessas aulas todas aqui do canal Açucareto, sem sofrimento, sem gerar sofrimento. Por que isso? Quando qualquer coisa que gere sofrimento para a gente, ou a gente foge, ou a gente recusa. E se uma prática de alimentação, você comer o que você não gosta, comer dieta para diabético, gera sofrimento para você. E você acha que a diabetes é a pior coisa do mundo. Claro que ela não é a melhor coisa do mundo, mas ela não precisa determinar para a sua vida ser uma desgraça, entende? Então, você unir o seu pensamento, o comportamento, com o aprendizado da prática, faz com que você caminhe para essa diabetes controlada de uma forma simples e prática. É complexo? É, mas ela não precisa ser pesado e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É um passo de cada vez, entende? Como na sua vida. Você não nasceu andando. Você sentou, engatinhou, andou, depois correu. E hoje é um homem, uma mulher adulta, né, já com família, desenvolveu uma carreira, ou uma empresa, ou um trabalho. Então, olha só esse processo. Aqui, a mesma coisa. É alguma mudança que você precisa fazer. É desenvolver hábitos intencionais. E esses hábitos intencionais não precisam gerar sofrimento. E esses hábitos eles vão estar ligados ao seu comportamento, a como você pensa, a como você reage em relação à diabetes, que também inclui a sua vida, não só a diabetes, e como você aprende sobre diabetes e pratica de uma forma simples e fácil, colocando como hábito. Como quando você coloca como hábito, esses cuidados, não gera esforço para o seu cérebro fazer. Quando você coloca como hábito você comer o que você gosta dentro de uma configuração de um prato que não descontrole a diabetes, isso gera hábito. Então não fica mais sofrimento para você comer ou ficar em dúvida do que comer e vai descontrolar a diabetes. Você não fica com aquela sensação daquele peso de que, como vai ser? Será que eu vou ficar cego? Será que eu vou perder o pé? Será que eu vou ter problema no rim? Não, você consegue ir dando um passo de cada vez e saber que você está no controle. E saber que se você manter uma glicemia após a refeição de 130, 150, dificilmente você vai ter consequências da diabetes. Você vai viver muito bem, até melhor do que antes do diagnóstico de diabetes. E dito isso, como você pode organizar a sua vida? Então, eu precisava te fazer esse preâmbulo, essa abordagem geral sobre os comportamentos, sobre o aprendizado de autocuidado, o aprendizado e a prática de autocuidado, para a gente chegar na organização. Porque se eu não souber disso, vai ficar só mais uma lista para você fazer. E não é a minha intenção aqui. A minha intenção é que você comece a pensar ou passe a pensar que
controlar a diabetes, ela é mais fácil do que você imagina. Você só tem que ser intencional para controlar a diabetes, assim como você foi intencional para desenvolver sua carreira. Não tem que gerar sofrimento, tem que ser fácil e simples, tem que estar dentro da sua vida normal. Então vamos lá. 5 passos, vou te dar 5 passos para você organizar a sua vida aqui, para você sair, controlar a diabetes, né? Alcançando uma glicemia de 130, comendo o que gosta. Independente se você tem uma glicemia de 300, 400, 250, 200, independente de qual glicemia você está, você pode alcançar uma glicemia de 130. E aí, eu vou te dar 5 passos que você pode começar a fazer agora. O primeiro é, define o que é vida normal para você. O que é mais importante? Essa vida normal o que é mais importante para você? Como você está hoje? Onde você quer chegar? Como você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Em várias áreas da sua vida. Então, o que é mais importante você fazer? O seu trabalho, a sua família, ou ao mesmo tempo seu trabalho, a sua família, férias, viagens? O que é vida normal para você? Vida normal é aquilo que você faz de mais importante dentro da sua rotina, seja importante para você, lembrando disso, e algo importante que você faça um pouco fora da sua rotina, mas que seja recompensador para você. Então, o primeiro passo aqui dessa organização da sua vida, para você alcançar uma diabetes controlada e alcançar uma glicemia de 130, é você definir o que é vida normal para você. Dentro do método açucareto, eu falo sobre vida além de diabetes, porque a sua vida não é só diabetes. Antes de diabetes, você tinha uma outra vida, você tinha sonho, você tinha objetivos, você estava construindo ou já tinha construído a vida que você queria. E não é porque agora você tem diabetes que você vai esquecer tudo isso e não viver a vida que você sempre sonhou, ou daquilo que você é importante para você. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você definir o que é mais importante para você. Então, já é um detalhe, um ponto do que é vida normal, né? Um subponto. O que é mais importante para você? O que você deve continuar fazendo hoje para ter o resultado que você quer? E aqui eu quero que você pense, né, o que é mais importante para você hoje, aquilo que você deve continuar ou quer continuar para ter o resultado que você quer. Defina uma área, 2 áreas, até 3 áreas na sua vida, principalmente. Porque é mais fácil do seu cérebro focar. Se você conseguir definir uma área mais importante, aquilo que você quer continuar fazendo hoje, que é mais importante para você, é muito melhor, porque o seu cérebro consegue focar e quando for para você organizar a sua vida, para gerar o hábito, gerar o autocuidado que vai controlar a diabetes, você sabe o porquê. Então fica muito mais fácil de você fazer do que esperar a motivação para fazer, certo? Você fica com um objetivo mais direto. Então, defina uma área, se é cuidar da sua família, isso tem que ser importante para você. Cuidar da sua família. Você quer ter filhos. Você é a sua empresa, é o seu trabalho, é a sua carreira. Defina uma área que é mais importante para você hoje, tá? Hoje. É nisso que você vai se agarrar para dar os passos para controlar a diabetes. E vamos para o terceiro. O terceiro passo faça uma lista do que você gosta de comer e exercite montando a refeição coquepê. E por que fazer uma lista do que você gosta de comer? Comida, ela é emoção. Ela é mais emoção do que alimentação propriamente dita, sabia? Então, às vezes a gente come, a maioria das vezes, não porque a gente está com fome, mas mais ligado ao emocional. Seja porque aquela comida represente algo para gente, ou seja que a gente esteja
a gente esteja instável emocionalmente, a gente não sabe o que fazer e acaba descontando na comida, que é comum na diabetes tipo 2. Às vezes você fica com medo, o seu comportamento, a sua reação é de medo, e você, com medo de você nunca mais ter a sua vida normal de volta, ou com medo de não saber o que fazer, você acaba descontando na comida e comendo até muito além do que você comia antes. E aí você só deseja aquilo que vai alterar demais a diabetes. Me conte aí nos comentários se acontece isso com você. Então, listar o que você gosta de comer, ele é um passo para essa organização da sua vida. Então, liste tudo o que você gosta de comer. E se você conseguir definir o porquê você gosta, é melhor ainda. Porque isso vai fazer com que você coma o que você gosta e controle a diabetes, certo? E quando eu digo exercite a refeição COC-P, né, a refeição COC-P, ela tá dentro do método açucareto, ela vem na realidade de um paciente que eu atendi, de um exercício que eu fiz com ele no consultório, e ele só queria comer aquilo que gerasse prazer e não descontrolasse a diabetes. Então, por isso, refeição COC-P. Como o que quiser com prazer, né? E se você aprender a comer o que quiser com prazer, controlando a diabetes, você não gera sofrimento na sua alimentação e controla a diabetes. E como é isso de você exercitar montando a refeição COC-P? A refeição COC-P, a gente divide aquilo que você gosta de comer, certo? Independente se você tem já uma prescrição do nutricionista ou não tem, independente disso, você vai aprender a fazer a divisão daquilo que você gosta de comer para não alterar a diabetes, para baixar essa glicemia no início baixa e depois controla mesmo, certo? A alimentação é um dos fatores principais para o controle ou para o descontrole. Então, exercitar a refeição COC-P é você listar o que você gosta de comer e colocar nessa configuração de fibra, açúcar e proteína. Quando eu falo de açúcar, é justamente porque a gente acha que açúcar é só açúcar de mesa. E os alimentos, batata em geral, milho, tapioca, boa parte da sua refeição é açúcar. Então, descubra o que você gosta de comer ali, o que vai gerar açúcar. Açúcar, no geral, um termo geral, certo? A glicose, ela é um açúcar que o nosso corpo absorve. E na nossa alimentação tem vários tipos de açúcar, né? Não só o açúcar de mesa, como a gente chama, né? Então, às vezes, eu gosto de colocar aqui na refeição COC-P a palavra açúcar, justamente para chamar a atenção que nem sempre o açúcar do cafezinho é o que está alterando a sua glicemia, e sim os seus hábitos de comida que você está comendo açúcar demais e você nem sabe. Por exemplo, nos molhos em geral, ou algumas massas em geral. Então, quanto mais de qualidade for o açúcar, melhor, mais vai alimentar o seu corpo. E o que é um açúcar de qualidade? É um açúcar que vem da terra, né? Das batatas, na comida, vamos entender assim. Quanto mais industrializado, mais potencial ele vai ter de alterar a sua glicemia, de aumentar a sua diabetes. Quanto mais comida for, mais natural for, vai impactar menos a sua diabetes. Mas aqui eu quero deixar claro que, por exemplo, uma batata doce, ela é natural, ok? É um açúcar. Se você comer batata doce demais, vai também descontrolar a diabetes. Pão, ele é industrializado e é açúcar. Se você comer pão demais, também vai alterar a diabetes demais. A proporção de um pão para uma batata doce, por exemplo,
pão ele vai ter mais, dependendo da quantidade ali, mais açúcar do que a batata doce. Mas aqui eu quero que você identifique na sua alimentação, no que você gosta de comer, o que é açúcar. E aí coloque nesse quadradinho do prato. Lembrando que fruta também é açúcar. Toda fruta ela é açúcar, tá? Toda fruta, independente se tem quantidade menos ou mais, ela vai gerar açúcar no seu organismo. Aí eu vou não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, essa aula, mas eu vou gravar um vídeo só sobre o açúcar frutose e você vai se surpreender quanto a gente come mais frutose que não é as frutas que a gente come, sim, está na indústria e que altera bastante a glicose. Mas voltando para cá, essa configuração do prato coquepê, dessa refeição coquepê, né? O açúcar, quanto mais de qualidade, então vai estar nesses 25%, da sua refeição. A proteína, que é mais fácil de você identificar, é o peixe, a carne, o ovo, a soja, a carne. Então, os 25% e 50% de fibra. A fibra você encontra nos vegetais gerais, em geral, grão como chia, linhaça, né? Aveia, que não é grão, mas tem bastante fibra. E essa configuração aqui da refeição coquepê é para ficar mais fácil de você identificar e montar seu prato. Você aprendendo a fazer isso dentro da sua refeição, exercitando isso, colocando da lista que você gosta de comer, o que é fibra, o que é açúcar e o que é proteína, e toda a sua refeição e fazendo dessa configuração, a sua glicose vai diminuindo. Faça e me conte aí nos comentários se não baixou ou não. Certo? Então, você não precisa comer alimentos para diabéticos. Aliás, não tem alimentos para diabéticos. Tem alimentos que vão fazer funcionar seu corpo e o aprendizado você comer o que gosta e, ao mesmo tempo, controlando a sua diabetes, te dá uma paz e uma satisfação de vida que você, se você não experimentou, experimente. É muito boa. E o quarto passo é organize a sua casa para você comer sempre nessa configuração da refeição coquepê e comer o que gosta. E o que é isso, se organize? Se você faz a sua alimentação, ou alguém faz a sua alimentação, e você não organiza isso antes, não pensa nisso antes, é mais fácil você chegar do trabalho ou chegar de alguma atividade sua e comer o que tiver na geladeira ou comer o que estiver pronto, certo? Então, essa organização da sua casa, do que você vai comprar, dá preferência para aquilo que você gosta, e dá preferência para aquilo que você gosta, você comer mais vezes, não descontrolando a diabetes, e isso você vai testando nessa refeição coquepê e mapeando no mapa de glicemia, fazendo essa glicemia para você saber se está funcionando ou não. Então, isso te dá uma direção para o controle muito bem feito para você alcançar essa glicemia de 130, controlar a diabetes sem ter que sofrer ou ter que viver em dieta restritiva para diabético. Isso te dá uma paz gigante. Então, essa organização é você pensar o que você vai comprar no supermercado. Quem compra é você? Se for você, melhor ainda, você já seleciona. Quem faz a comida é você? Melhor ainda. Se não for você, é conversar com alguém que faz. A pessoa entender essa configuração da refeição que vai controlar a diabetes, né? Um exemplo da refeição coquepê. Nessa configuração de proteína, fibra e açúcar. Então, essa organização ela é crucial para que você tenha sempre à mão uma refeição que vai controlar a diabetes. E quando a gente fala de sempre à mão, eu tenho que pensar antes. Seja numa compra do supermercado, seja quem faz a comida, né? Então, é um hábito, né? É um hábito que eu faço intencional para controlar a diabetes. Com o controle da diabetes, ele não tem que ser um bicho de 7 cabeças, mas ele não tem que ser ao léu, não tem que ser à vontade. Ele tem que ser hábitos intencionais. Se você não faz isso, não se preocupa com o supermercado, com essa configuração, e aí passe a fazer nessa configuração,
de início vai exigir mais um esforço seu e daqui a pouco gera um hábito. Quando a gente sabe que gera um hábito? Quando eu não penso mais, eu só faço. E isso faz com que eu controle a diabetes de uma forma automática, sem esforço, entende? Né? Então, essa organização na alimentação, essa organização na sua casa, para você controlar a diabetes, ela é crucial nesse passo de organização da sua vida para você baixar uma glicemia, controlar a diabetes, alcançar uma glicemia de 130 após a refeição, comendo o que você gosta, né? Dentro da sua vida mesmo normal. E o quinto passo é comece. Comece com o que você tem agora. A partir desse momento desse vídeo, dessa aula, comece. Comece e vai evoluindo. Essa evolução é você reavaliar o que você está fazendo, o que você está aprendendo, comemorar cada passo, ajustar e seguir. Porque é assim que você faz na sua vida normalmente. E na diabetes não tem que ser diferente. Então, dentro do ciclo do método açucareto, a gente tem um ciclo que a gente faz uma vez por semana, que é o ciclo açucareto, justamente para eu aprender o que eu estou fazendo, avaliar e seguir ajustando de uma forma intencional, de uma forma que não me gere sofrimento. E esses ajustes, essa avaliação, ela não precisa você fazer o tempo todo. Geralmente no início leva mais um esforço que você faz intencional e depois você já faz automático. Assim como você escova o dente, você não precisa pensar. Assim como você toma banho, você não precisa pensar. Você escova o dente não só pela saúde bucal, mas pela sensação de frescor que você tem no seu corpo, na sua mente, que a limpeza dental faz, que o creme dental, o gel dental faz. Quando você toma banho, não é só pela saúde, mas é a sensação de frescor, o seu comportamento. Lembra de você pensa, você reage, você gera um resultado. Então, tomar banho, que é automático, você não precisa pensar para tomar banho, você não precisa lembrar e fazer um processo mental, geralmente está automático. Você toma o banho geralmente nos mesmos horários. Tem algumas condições que pede banho para você, então já está automático. Automático, e o seu cérebro não pensa em fazer, ele vai lá e faz. E quando faz, você quer o frescor daquilo, o frescor do banho, o frescor do pós-escovação de dente, pós-higienização bucal. Então, assim que você deve fazer dentro do controle da diabetes. Você tem que desenvolver hábitos intencionais. Hábitos intencionais, principalmente na alimentação, no sono e na atividade física. Prestar atenção no seu comportamento, de como você reage em relação à diabetes, se você tem medo, se você acha que vai ter problema, e começar a pensar tudo isso, de onde veio e como você faz para mudar. E fazer mudar é você aprender sobre diabetes e praticar o autocuidado, a cuidar de si, que é na alimentação, que é no sono, que é na atividade física. E para medir isso, eu faço um mapa de glicemia para saber se essa diabetes está consertando por dentro ou não. Então, esse processo no meu dia a dia, ele passa por organização, tanto de uma vida geral, quanto na minha rotina. Quando eu digo vida geral, o seu olhar sobre a vida, o que você quer dos seus objetivos, porque quando você olha para o seu objetivo maior de vida, fica mais fácil você desenvolver um hábito intencional para diabetes, porque você não está fazendo isso pela diabetes, você está fazendo isso para ter algo maior, que seja uma família, que seja uma empresa, que seja um trabalho, que seja algo importante para você. Faz sentido isso para você? Entende? Então a organização da sua vida, a organização da sua rotina ali, ele passa por intenção de desenvolver hábitos para o controle da diabetes. E essa sua intenção
vai gerar um hábito e daqui a pouco você está controlando a diabetes sem esforço, sem sofrimento, comendo o que você gosta, mantendo sua glicemia após a refeição próximo ali de 130 e vivendo a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Então, vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo com um amigo teu, uma amiga sua, que tem diabetes tipo 2, que precisa saber mais desse assunto. E deixa as tuas dúvidas nos comentários, porque assim eu te respondo. A gente vai se comunicando por aqui. Eu te respondo, seja lá no direct do Instagram, né? @Sucareto, segue a página lá da Sucareto no Instagram também, que eu coloco outras coisas além das aulas. E eu te respondo tanto por outro vídeo ou no próprio comentário, né? Mas não deixe de se comunicar, porque assim a comunicação é o seu comentário, porque assim a gente direciona melhor as aulas aqui no canal e a gente atinge os objetivos. Meu objetivo é que você aprenda a controlar a diabetes comendo o que você gosta, tendo sua vida normal ao mesmo tempo. E o seu objetivo, se você está assistindo essa aula, é você controlar a diabetes. Então, se a gente se comunicar, a gente consegue nossos objetivos mais rápidos, ok? Então, até a próxima aula.